Programa Um Novo Olhar. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao programa Um Novo Olhar. E como já está se aproximando o final do ano, hoje a gente traz um tema aí com a Fernanda Malaquias, sobre essa questão do final do ano. O tema é Acalma o Coração. Como lidar com as angústias geradas pelo Natal e virada de ano? Parece que Natal é uma época de muita paz, confraternização, mas traz também muitas angústias, não é, Fernanda? Já dando as boas-vindas para você, que daqui a pouco tem muitas perguntas aqui para nós. Boa tarde, Ale. Boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo e nos vendo. Primeiro, eu vou declarar que é uma alegria estar aqui, estou super animada para falar sobre esse tema. Eu amo a época de fim de ano, gente, mas reconheço o quão intensa essa época também pode ser. Então vamos nessa, né, Ale? Vamos nessa, Fernanda, é verdade, né? Um momento de confraternização, de alegria, mas que muitas vezes traz também aí algumas angústias. Daí vamos começar aqui com a pergunta da Maria Luísa, da Zona Norte de São Paulo. E ela diz assim: tenho percebido que quando se aproxima o final do ano, sinto um turbilhão de sentimentos, diversas emoções despertam, tenho ansiedade, tristeza e um misto de sentimento solidário e de amor. Por que que isso acontece, esse turbilhão de emoções, Fernanda? O que que você diz para nós? Então, isso é bem interessante, porque quando eu fui estudar, né, mais a fundo, na psicologia, nós, né, podemos compreender que inconscientemente chega nessa época de fim de ano, nós somos estimulados a ter um sentimento de recolhimento, de introspecção. E isso gera as famosas análises, reflexões que a gente ouve tanto, sabe? Quando a pessoa fala, ai, tá chegando o fim de ano, tô começando a entrar umas reflexões. Pois é. Então, é meio que inconscientemente um estímulo que nós vamos recebendo. E aí, é bem interessante mesmo, né? Porque a Maria Luísa usou essa palavra turbilhão de sentimentos, porque é isso que acontece. Então, é meio que, inevitavelmente, nós vamos fazendo um movimento psicológico de transitar no tempo. Então, nós vamos passando pelo passado, parando no nosso presente e vamos alcançando voos em desejos e expectativas do que esperamos para o nosso futuro. Então pensa, gente, é muita coisa, né? Você imagina a gente rever o nosso passado, pensar no que está acontecendo no hoje e pensar também o que a gente quer que aconteça mês que vem, que já é 2024. Então, essa época do Natal e do Ano Novo favorece para desenvolvermos esse sentimento, às vezes, né, de sensibilidade, ter uma sensibilidade maior, aflora, às vezes, né, os comportamentos mais empáticos, solidários, como ela trouxe, né? Mas também, por outro lado, pode sim ser uma época onde é um campo fértil para se manifestar fragilidades, né? Como sensações, às vezes, de culpa, de desânimo, de tristeza, de saudade, às vezes, por entes queridos que já foram, né? De angústia, que vem, às vezes, de frustrações, né? De sentimentos de impotência. Então, você percebe que é muita coisa. E aí, né, gente, assim, eu fui atrás para pesquisar, porque eu sou fã de uma pesquisa. E eu descobri que nós temos, no fim do ano, tem uma síndrome que chama Síndrome do Fim do Ano. Olha que interessante. Quem que explica um pouquinho mais é um médico psiquiatra chamado Agamenon, e ele fala um pouquinho que no mês de dezembro vai trazendo essa sensação de encerramento de um ciclo, né? E então a gente já vai começando a entrar nessa reflexão de fechamento de ciclo. Mas que muitas das vezes nós também vamos apresentando alguns sintomas, que são esses que eu fui falando, né? Então, frustração, sentimento de vazio, falta de prazer, né? Das celebrações, não tem? Como essas confraternizações, tem gente que
nós temos dois times, né? Da galera animada, confraternização da empresa, e outras pessoas que às vezes não ficam tão animadas assim com isso, né? Então, às vezes pode também surgir um dos sintomas dessa síndrome do fim do ano, é o medo do que virá. Olha que interessante. Tristeza, decepção, ansiedade. Então, tudo isso, Ale e Maria Luísa, né, que enviou a pergunta, tudo isso precisa ser bem analisado, tá? Porque essa síndrome, ela está relacionada com o aumento desses sintomas emocionais, mentais, né, e depressivos e ansiosos. E vale lembrar de uma coisa que eu também achei interessante, que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, tem uma pesquisa que diz que o Brasil é o país que mais sofre com ansiedade. E um dos sintomas mais presentes nessa época do ano é a ansiedade. Então, gente, se olha, foi declarado pela OMS, vamos ficar atentos que sim, faz parte do processo de fim de ano. Alê? Nossa, Fernanda, muito interessante essas informações que você está trazendo. E com tanta coisa acontecendo, né? A gente está num momento de mundo que tem reações climáticas, tem guerras, né? Vários pontos de conflito no planeta, de guerras mesmo. E a Renata Vasconcelos, de Minas Gerais, ela diz assim: com tanta coisa acontecendo no mundo e nesse final de ano, como posso cuidar dos meus sentimentos e das minhas emoções? Que é verdade, né, Fernanda? Tem que lidar com toda essa questão do final do ano já chegando, mas pontos, tanta coisa acontecendo, quando eu olho, né, tem guerras, muitas coisas, questões climáticas mesmo acontecendo no mundo, né? Como que a gente consegue se cuidar nessa época, Fê? Boa pergunta. Obrigada, Renata, pela sua pergunta, porque isso é bem interessante, né? Se a gente parar para observar, e analisar, é possível pensarmos em diferentes formas de elaborar os nossos sentimentos, né? De trazer os nossos sentimentos e cuidar deles, né? Que é justamente isso que a Lê trouxe, né? Nós estamos falando do último mês do ano, que não só simboliza o encerramento de um ciclo, mas, sobretudo, o início de um outro, né? Então, gente, quando eu falo que mês que vem já é 2024, me dá até um pouco de arrepio. Eu já penso, é 2024, acabou, né? Então, início, fecha um ciclo e começa o outro. E aí, como cuidar dos nossos sentimentos e emoções? Olha, Renata, eu separei aqui umas três, quatro dicas que, assim, eu sinto que me ajuda e eu gostaria de compartilhar e passar para frente. Primeiro, invista no que é prazeroso para você. Sabe quando a gente fala, ai, vou tirar o meu dia de lazer? É isso, gente. Seja atividades físicas, seja atividades mentais, mas assim, busque fazer o que é prazeroso para você, o que é gostoso. Seja um tempo para relaxar. Tem muitas pessoas que pegam férias também agora no fim de ano. Então, tirou férias, procure relaxar. Não trabalhar, não focar nada em trabalho, mas procure relaxar. Sabe quando você relaxa? Você nem não pensa assim, não vem com tanta preocupação mental. É isso. Procure fazer atividades que te tire um pouco essa tensão. E uma segunda coisa é você passar a maioria do seu tempo com pessoas que você gosta. Gente, isso parece simples, mas isso tem um impacto no nosso psicológico. A gente passar o nosso tempo com pessoas que a gente ama, mas tempo com qualidade com quem a gente ama, faz total diferença mesmo, psicologicamente falando. Uma outra coisa que é importante também, quando a gente fala de sentimentos e emoções, principalmente agora no fim de ano, evitar um pouquinho a autoavaliação e a autocobrança. E aí, gente, eu falo para mim mesma, tá? Eu tenho me trabalhado nesse aspecto, porque esse é um momento onde muitas pessoas, né, nós, vamos nos dedicar a avaliar as nossas atitudes, né? E criar, então, projetos para o ano seguinte, metas para o ano seguinte. No entanto, essa avaliação, ela deve ser algo constante durante todo o ano, né?
porque aí ela não fica com tanto peso só para essa época do ano. Então, imagina, você já pensa, você pode até pensar para suas metas lá para 2024, mas você já coloca no seu radar que no próximo ano você vai fazer um compromisso de fazer isso semanalmente, mensalmente, mas com amor, assim, sabe? Com cuidado. Não deixar só para o fim do ano para rever a sua lista de metas, né? Porque às vezes dá um desespero. E aí, quando você vai trazendo isso mais presente para o seu comportamento, para o seu dia a dia, vai sendo possível você praticar pequenas mudanças gradativas, sabe? Você ir se adaptando, praticando mudanças pequenas às vezes, né? E aí diminui a autocobrança. Isso ajuda, pelo menos me ajudou, né? E por fim, Ale, o que eu gostaria de deixar também é, gente, evitar a autocomparação, né? As comparações no geral. Eu acho que com as redes sociais, às vezes acontece um movimento, né, Ale, da gente achar que a vida do outro é melhor do que a nossa. Mas é muito importante a gente lembrar que tudo aquilo que nós estamos vendo, está sendo mostrado nas redes sociais, é apenas um recorte da vida das pessoas, né? E é o que as pessoas escolhem mostrar. Então, tomar um certo cuidado com as comparações agora nesse fim de ano, né? Porque essas comparações podem te levar para um movimento também de frustração, né? Então, só ter isso no radar, né? O que é real e o que está sendo mostrado. Acho que isso é um ponto bem importante, Ale. Muito bom, né, Fê? Nem sempre a grama do vizinho é mais verde que a nossa, né? Tem uma frase que diz assim, né, que resume bem isso que você está falando. Essa questão da comparação é super importante. E para você que está aqui escutando esse tema relacionado ao fim do ano e está precisando aí, de repente, fala, puxa, eu queria bater um papo, né, com um profissional da área da saúde, para olhar para a sua saúde mental e emocional. Nós lembramos aqui, vou reforçar a parceria, né, com o Instituto Evoluir, que todos os sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm 15% de desconto em todas as nossas atividades. Então, para você que está buscando, de repente, uma conversa, uma terapia, venha conversar aqui com um dos nossos profissionais, tem terapia individual e em grupo também. E reforçar que também a campanha Boa Nova, depois da tempestade, um novo amanhecer. Gente, eu amei esse nome, é realmente muito bonito, porque é o que acontece mesmo, né? Sempre tem um novo amanhecer trazendo esperança. E a Rádio Boa Nova continua sonhando, né? O sonho de ir para a FM. E precisamos de você para que a gente possa reconstruir juntos as nossas estruturas e seguirmos a nossa jornada. Como todo mundo tem percebido, estão tendo muitas chuvas e no dia 3 de novembro, o estado de São Paulo foi atingido por fortes chuvas e ventos que chegaram a 103,7 quilômetros por hora. É muito, e um vento muito intenso mesmo. E em Guarulhos, as estruturas de transmissão da Rádio Boa Nova, elas foram afetadas pela tempestade. Então, o vendaval provocou a queda de uma das nossas antenas e ainda afetou gravemente as nossas estruturas, então, físicas e elétricas. E essa tragédia, né, ela também prejudicou aí, de alguma forma, né, a realização desse sonho. Então, você pode ajudar fazendo uma doação para essa campanha, campanha.fm.pix@feal.com.br, ou para maior informações você também pode ligar, para quem gosta, né, de repente ou tem dúvidas, 0800 120 18 38. Colabore para quem puder e a gente vai agradecer bastante. Fernanda, continuando aqui com o nosso tema, né? Sempre tem um novo amanhecer aqui como a campanha da, da rádio, né? A Cláudia Regina, aqui de São Paulo, ela diz: chega essa época e eu começo a fazer um balanço. Junto vem um verdadeiro batalhão de críticas contra mim mesma.
o que só faz aumentar a minha angústia e o que você recomenda fazer nesse caso. É verdade, né? Às vezes a gente começa a fazer balanço e fala, nossa, mas isso não foi bom, eu fiz isso errado, isso não foi legal, e aí fica pesado, né, Fernanda? O que fazer? O que que você diz aí para nós? Pois é, gente, olha, nós estamos falando aqui de várias coisas que fazem parte do fim do ano, né? E o balanço, como a Cláudia trouxe, é um outro, a gente pode colocar como um ritual, né, de fim de ano, de passagem de ano, né? E tem uma frase que eu ouvi que dizia assim, que possamos olhar menos para os rituais e ter mais levezas. Então, menos rituais e mais leveza. Eu achei bem interessante essa frase, porque às vezes na vida a gente sente essa necessidade, né, de ter um olhar mais leve. Então, de tirar um pouquinho o olhar desses rituais, de fazer o balanço. Em si, o balanço ele é algo bacana, desde que você faça ele de um lugar de consciência, né? Disso que nós estamos falando aqui, de que muitas das vezes nós não temos o controle de tudo, né? Que às vezes para a gente realizar algumas coisas que estão lá na nossa listinha precisam de outras pessoas e a gente não controla, né? Então, desde que você faça esse balanço, essa reflexão, de um lugar carinhoso também, né? De um lugar sem muito julgamento com você, né? Sem muito peso com você. Por isso que é mais leveza, né? E eu achei interessante, Ale, que eu estava lendo um artigo que o escritor falava assim: imagina que legal, que bacana, uma família em que a pessoa liga dizendo que não vai para o Natal porque não está se sentindo à vontade e a família fala: tá tudo bem, tá tudo certo. Você imagina, olha que bacana. Você leva com leveza a situação. Então é a mesma coisa para Cláudia. Fez seu balanço, né? Percebe ali algumas coisas que atingiu, outras que às vezes não atingiu, que pretende persistir, quer continuar naquilo, mas com leveza você fala, ok, vai seguir para o próximo ano, né? Então, o balanço ele é legal nesse lugar, um lugar de consciência, quando você tira o peso desses rituais, né, esses protocolos que parece que a gente tem que seguir, não tem que ser feita até o mês tal, até o ano tal. Isso. Quando a gente tira esse peso, aí fica mais leve, fica mais gostoso, né? E por que não também a gente aproveitar a época do Natal, né? A gente tem muitas trocas de presentes, não tem, gente? Então, por que não aproveitar o Natal para ser uma oportunidade para a gente se presentear, presentear nós mesmos e também aos outros com palavras gentis, acolhedoras. Por que não, né? A gente se presentear com amor, fazer um movimento de apreciação para a gente mesma. Olha que bacana, Cláudia. Então, fica aqui uma dica minha. Quando for fazer seu balanço, eu sei que você falou da questão da crítica, da autocrítica, mas tenta conversar com essa autocrítica, e como a Lê trouxe, isso é muito importante. Viu que está persistindo isso, procura uma ajuda profissional. Mas assim, procura também fazer um movimento de apreciar as coisas legais que você fez esse ano, além só do balanço, né? Procura trazer para você coisas bacanas que você conseguiu esse ano. Legais, pode ser coisas simples, pequenas, não importa, mas coisas que você fez e que você ficou feliz. Olha que gostoso. Acho que o melhor presente também é o afeto, né, Ale? Ai, que lindo, verdade. O afeto é um lindo presente. E a gente já caminhando por esse caminho, por essa estrada do afeto. A Valéria Nascimento, de Ribeirão Preto, ela pergunta como é que o Espiritismo nos ajuda a elevar a nossa vibração nesse final de ano. Se tudo é energia, linguagem cria realidade, né? Como é que a gente pode elevar nossa vibração aí com o Espiritismo, Fê? Boa pergunta, legal, viu? Eu acho que aqui, Ale, tem uma questão de que eu percebo também
um cuidado do que nós estamos consumindo, assim, uma reflexão do que a gente vem consumindo, né? Vendo os campos, né, que nós escolhemos fazer parte. Não, tem uma frase que fala que a paz é uma escolha, a calmaria é uma escolha. Então, refletir também quais campos nós estamos escolhendo estar, né? E sempre lembrar, gente, que para a gente elevar a nossa vibração, um movimento interessante também é a prece, né? A prece, ela ajuda a gente a sintonizar com o mundo espiritual, né? E cria para nós uma condição fluídica boa, que não ajuda só a nós, mas ajuda a todos que estão ao nosso redor. Então, acho que tem formas aí da gente cuidar das nossas vibrações, é a consciência do que nós estamos consumindo, mas também se apegar mais, chegar mais perto da prece, da conversa com o plano espiritual, ali. Que lindo, Fernanda. E gente, passa muito rápido. Eu acho que esse tema aqui merece mais um programa, porque passou muito rapidinho aqui o nosso tempo juntas, e junto com você que está aqui nos assistindo, ou que vai nos ouvir depois na gravação. E, Fernanda, tem indicações de filmes e séries aí para o pessoal? Olha, Lê, eu confesso que, assim, eu amo o mês de Natal, eu amo, gente. E eu acho que eu poderia colocar vários filmes aqui, eu gosto de muitas animações, mas hoje, Ale, eu sinto de deixar uma dica, acho que para as pessoas, tá? É, eu sinto que esse mês do Natal é um mês super forte, né? O fim de ano é uma época super forte pra gente. Então, a minha dica aqui é que possamos, de fato, nos conectarmos cada vez mais com o campo espiritual, né? Se apegando, encontrando um aconchego, um acalento no plano espiritual também, né? Então, que possamos ter um fim de ano em paz, né? E que todos consigam alcançar a paz nos seus corações nessa época, né? E manter a esperança e a fé que o Criador deixou para a gente ter isso no futuro. Então, que possa ser muito próspero esse final de ciclo e início de um outro ciclo, né, Alê? Que lindo, Fernanda. Então, nós agradecemos a toda a equipe técnica que esteve aqui nos acompanhando e logo mais nós temos mais programas, mais temas aqui para você. Então, que seja realmente uma época abençoada, né, e que todas essas dicas possam auxiliar cada um, como se fosse uma semente de luz no seu coração. Um beijo, Fernanda, um beijo a todos, obrigada e até a próxima. Você acompanhou Um Novo Olhar.